O capítulo 17 de O Livro dos Médiuns versa sobre a formação dos médiuns. E é nesse capítulo que Allan Kardec vai começar a sistematizar aquilo que seria o desenvolvimento da mediunidade e qual seria a melhor prática, o melhor passo a passo para que um médium tenha um roteiro seguro. Em todo o Livro dos Médiuns ele vai se preocupar com isso. Um roteiro seguro, dizer para o médium que ele tem dois melhores amigos, a cautela e a disciplina, e que isso deve acompanhá-lo sempre. E o primeiro ponto de destaque que a gente tem no capítulo 17 é que ele fixa a análise dele em relação à psicografia. E a gente se pergunta por quê? Se a eclosão da mediunidade e as formas de mediunidade variam ao infinito, por que justamente ele escolhe a psicografia? E ele mesmo explica. Primeiro que a psicografia, dentre as expressões da mediunidade, é em geral aquela que é a mais desejada. Segundo, que ela é muito popular. Terceiro, que ela, em termos de eficácia dos resultados que produz, é muito boa, porque o resultado desse intercâmbio mediúnico é registrado, tem algo que se forma um livro, uma mensagem, ou seja lá o que for. E segundo, ele como um pedagogo exemplar, boa tarde, é um tipo de mediunidade em que a gente consegue estabelecer uma sistemática de uma forma bem clara, né? Allan Kardec deixa claro que a mediunidade não consiste da gente formar um curso preparatório para ser médium. A mediunidade, ela não prescinde de uma característica física que os médiuns têm. E a preocupação de Allan Kardec é que a gente não fuja da mediunidade se a gente tem esse potencial, se a gente tem essa faculdade. Essa faculdade ela tem que ser bem aceita, desenvolvida, porque funciona como um hospital-escola. Em geral, a mediunidade vem com um patrimônio da alma, se foi algo que a gente já adquiriu em existências pregressas, ou como uma oportunidade de iluminação. Ou seja, eu tenho essa mediunidade para que eu possa ser um intérprete dos espíritos, para quem não tem a mediunidade mais ostensiva, e aquilo me faz crescer e também faz o outro crescer. Charles Richer, psiquiatra francês do século XIX, ele foi prêmio Nobel de Medicina, ele fez o Tratado de Metapsíquica e ele foi um estudioso meticuloso. Ele fez esse tratado e o objetivo principal desse tratado foi discernir aquilo que é transtorno psiquiátrico daquilo que é mediunidade. E qual a conclusão que ele chegou? Ele estudou exaustivamente dezenas, centenas de médiuns e portadores de transtornos mentais. E a conclusão que ele chegou, de uma forma assim bem resumida e leiga inclusive, é: o médium tem uma experiência que é edificante. Ele não é constrangido no sentido de que aquilo causa uma incapacidade laborativa, em que ele não consegue realizar as suas atividades como um portador de transtornos mentais. Mas isso é como uma onda que assoma e eu preciso ter consciência e educação para poder direcionar essa força, essa potência. Senão eu acabo afogada por essa onda e aquilo não vai me fazer bem. Então é essa a preocupação de Kardec. Ele começa dizendo que, infelizmente, até hoje, por nenhum diagnóstico se pode inferir que alguém possua essa faculdade. Só existe um meio de lhe provar a existência, é experimentar. A gente sabe que, em geral, nos diversos tipos de mediunidade, o médium começa a ter algumas sensações, coisas estranhas que acontecem com ele e que despertam que ele pode ter essa paranormalidade, digamos assim. No caso da psicografia, Allan Kardec é categórico. Por quê? Isso tem um objetivo. O objetivo dele não é necessariamente estimular que as pessoas queiram se tornar médiuns. Como a mediunidade é uma faculdade, por mais que eu queira muito, que eu tenha muita fé que eu vou ser psicógrafa, se eu não tiver isso, eu não vou conseguir desenvolver. E é a essa conclusão que ele chega no final do capítulo. Se você, depois desse procedimento disciplinar, de tentar diversas vezes, de não colocar uma intenção pessoal, que às vezes um médico quer ser psicógrafo, que é bacana,
Poxa, eu estou psicografando obras, vou ser famoso. Ele diz não. Se você está movido por um interesse pessoal, nem comece. Porque provavelmente você vai ser presa de espíritos inferiores, ou frívolos, ou espíritos que querem a sua derrocada moral. E quando você decidir se deslindar deles, já vai ser tarde demais. Se você quer desenvolver a psicografia, porque você quer muito auxiliar, quer ser um instrumento do bem, você tenta. E é a experiência que vai dizer. Os médios psicógrafos, em geral, eles sentem um frêmito na mão ou no braço. Tem já aquela tendência. Mas quem não sente isso, é o que Allan Kardec diz, não significa que não é. Então ele começa a estabelecer uma sistemática. Ele diz assim: quem desejar, primeiro entregue o seu desejo a Deus, né, à vontade superior. Faça sempre no mesmo horário, disciplinarmente, por um tempo específico, e mantenha a constância. É o que Chico Xavier costumava dizer. Em primeiro lugar, eu preciso aprender a desenvolver a disciplina. Em segundo, a disciplina. Em terceiro, a disciplina. Então, aqueles que são médiuns ou desejam experimentar para ver se tem essa mediunidade, precisam da disciplina. Mas a gente precisa também da segurança. Então, se a gente faz esse processo por dias, semanas, até meses, e nada vem, o produto do nosso trabalho não passa de riscos, de palavras sem sentido, em que a gente tem que analisar com frieza qual o teor da mensagem, é melhor que a gente renuncie. Provavelmente a gente não tem essa capacidade. Mas por que ele incentivou a experimentação? Primeiro, que Allan Kardec trabalhou muito numa tentativa de desmistificar as coisas. Através do estudo dos espíritos e do porquê das manifestações, o Livro dos Médiuns como um todo, na verdade, é um estudo do magnetismo. É um estudo de como os espíritos se comunicam. Então, o que ele quis mostrar é que aquilo dali não é mágica, aquilo é ciência. Mas existe um mecanismo que é: o telefone toca de lá para cá. Então é sempre a espiritualidade que vai nos utilizar como instrumentos mais ou menos afinados com Jesus para que a gente seja portador dessas mensagens. E ele chega a dizer também o seguinte: procure ajuda. Porque quase sempre, sozinhos, nós vamos ser presas mais fáceis desses embustes. Então procure ajuda, ou um médium mais experimentado, que possa ser o seu tutor nesses primeiros dias, uma casa espírita, que tenha assistência espiritual, ou até um grupo, uma reunião de pessoas que esteja querendo embarcar nessa mesma finalidade. E aí ele explica o porquê disso. Primeiro que várias pessoas irmanadas no mesmo ideal, espiritualmente, a vibração, ela é auspiciosa. E a espiritualidade vai assistir aquelas pessoas que estão bem intencionadas. Segundo, por uma ação magnética. Nós aqui nessa sala, sentados, estudando, concentrados para tentar aprender esses conceitos que Allan Kardec nos trouxe, estamos envolvidos numa corrente magnética. E essa corrente magnética é uma força capaz de intensificar, transformar essa boa vontade que a gente tem em um fim realmente útil. E aí ele continua dizendo que para que um espírito possa se comunicar, é preciso que haja entre ele e o médium relações fluídicas, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Quando a gente vê a psicografia iluminada de Divaldo Pereira Franco, de Chico Xavier, nós ficamos embevecidos e até imaginamos que o processo de comunicação mediúnica é muito fácil. Em verdade não é. Mas a gente se pergunta, como é que se dá? Qual é esse processo? Observe que se o processo fosse essencialmente moral, provavelmente muitos dos médiuns não poderiam receber Bezerra de Menezes ou Joana de Ângeles, porque moralmente há um pequeno abismo entre nós e eles. É, antes de tudo, uma associação fluídica. Mas para que a gente possa entender como que esse mecanismo se dá, a gente tem que estudar a neurofisiologia da mediunidade. A neurofisiologia da mediunidade foi estudada pela primeira vez, pelo menos em que a gente tem assim uma obra como referência, por André Luiz.
Quando na década de 40 André Luiz escreveu Missionários da Luz, ele foi precursor em explicar o objetivo da epífise ou da glândula pineal, no capítulo 2. Antes, cerca de 60 anos antes da medicina da Terra descobrir por que a glândula pineal serve, ele, através do instrutor Alexandre, né? E aí a gente sabe que André Luiz utiliza pseudônimos na obra, não é o verdadeiro nome, mas ele, através desse instrutor, explica. E aí a gente vê que a pineal tem uma função crucial na vida de todos nós, sobretudo nos médiuns. Ele vai descobrir que a glândula pineal é, além da veladora do sexo, que é o que a medicina escogitava na época, ela é a responsável pela casa mental nossa, é a responsável pelos potenciais da mente. É o mecanismo através do qual a mente comanda todas as nossas células. É através da epífise que há o descarregar dos hormônios nas outras glândulas endócrinas. E através da epífise a gente gerencia tudo. Houve, entretanto, um médico da USP, chamado Dr. Nubor Orlando Facuri. Quem tiver curiosidade depois pesquise. Ele é do Instituto de Pesquisas Progestiológicas e Bioenergéticas de São Paulo. Ele descobriu o seguinte: ele descobriu que a glândula pineal, ela funciona como se fosse um cristal e ela é excitada por radiações eletromagnéticas, por luz. Então, como acontece? O espírito comunicante se aproxima do médium e o médium já tem a glândula pineal com uma associação de cristais bastante específica, excita esses cristais através dessa radiação luminosa. A partir desse momento é como se ele afrouxasse a área do cérebro em que o espírito encarnado comanda a coordenação motora e o espírito comunicante passasse a ter uma certa influência sobre a coordenação motora de quem vai fazer a psicografia. E assim se dá, no caso, a psicografia. E de forma análoga acontecem com as outras formas de mediunidade. Então, tudo isso para dizer o seguinte: é necessário fazer essa afinização entre o médium e o espírito que vai se comunicar, porque até para que esse espírito consiga se aproximar e irradiar essa luminosidade sobre a glândula pineal, eu não posso ter uma sensação de repugnância, eu preciso ter realmente uma certa atração. Mas como é que nós vamos conseguir nos afinar? Como é que a gente vai afinar o nosso instrumento com esse diapasão? Através da conduta. A conduta de todos nós, sobretudo dos médiuns, é a nossa proteção com respeito aos espíritos levianos, com respeito aos espíritos maldosos. A nossa intenção no exercício da mediunidade é que vai nos dar a proteção, para que a mediunidade seja muito útil no nosso caso e para que nós não percamos a mediunidade. Allan Kardec também aborda esse assunto nesse capítulo, um pouco mais para frente. Há algumas razões para isso. E já adiantando um pouco, ele diz que nem sempre é punição. Muitas vezes até para a preservação da saúde do médium, que está trabalhando demais. E a gente sabe que há um desgaste fluídico e às vezes até para preservar, a espiritualidade decide dar um tempo. Né? Então essa suspensão da mediunidade não necessariamente é uma penalização. Então o que Allan Kardec vai explicar é tudo isso, que esse processo mediúnico é um processo anímico e mediúnico. E por ser anímico, não necessariamente é ruim ou desvalorizado. Veja que o médium o tempo inteiro ele participa desse processo de forma mais ou menos direta, e isso é importante para que a comunicação se dê com sucesso, né? E então, um pouco mais à frente, ele vai dizer que para que o médium possa desenvolver essa sua habilidade, o aspirante deve fazer um apelo sem interesse particular e com sentimento de benevolência e simpatia. Não é raro o aspirante à mediunidade pensar num espírito específico que ele queira se comunicar. E Allan Kardec recomenda que não seja feito isso. Primeiro que ele pode ser vítima de um engodo, né? Ele pode até forçar uma comunicação anímica por essa vontade implícita de que seja uma pessoa determinada. Segundo que, independente de quem profira a mensagem, o mais importante da mensagem é o seu conteúdo moral. Então, independente do autor, o que o médium vai analisar depois é o que de essencial a gente pode retirar daquela mensagem. Isso que é o suficiente. E aí ele diz mais na frente que
Da mesma forma que essa iniciação pode ser individual do próprio médium, ele também, no começo, pode funcionar inclusive pela força magnética de um médium mais experiente. No começo, por exemplo, eu posso, vamos supor, André é um médium mais experiente do que eu, e aí eu quero iniciar-me nessa psicografia. Ele repousa as mãos sobre os meus ombros, ou ainda sobre a minha mão, e através disso ocorre uma ação magnética e ele funciona como um médium meu para o espírito que vai se comunicar. Isso nesses primeiros momentos até que se dê a eclosão da minha própria mediunidade. Então, todas essas formas podem acontecer. E aí ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. No médium aprendiz, a fé não é condição rigorosa. Ela lhe secunda os esforços, mas a pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. E essa faculdade se prende à disposição orgânica. O que ele está dizendo em relação a isso? Existem pessoas que têm muita fé, mas por mais que tenham fé, não tem essa predisposição orgânica e, portanto, o fenômeno não pode acontecer. A fé, ela é importante porque, de certa forma, ela nos prende a uma conduta moral reta. Mas o mais importante é que eu tenha a intenção de utilizar aquele tipo de mediunidade para o bem. Então é isso que ele vai explicar. E ele vai dizer então que podem haver aqueles médiuns que são improdutivos. Ou seja, se eu testo através desses rituais, digamos assim, né, dessas reuniões que eu faço, extremamente concentrada, e eu vejo que não há uma produção significativa, eu sou médium, porque em maior ou menor grau todos nós somos, mas aquilo não está gerando uma produção interessante. Então é melhor que eu me dedique a outros labores. Eu posso trabalhar para Jesus sem necessariamente ser médium. Então que a pessoa não fique triste, não fique desmotivada. E aí ele começa a segregar, né, a definir alguns subtipos desses médiuns nesse desenvolvimento da mediunidade. Ele vai dizer assim: o médium psicógrafo, aquele que é um médium escrevente, ele pode ser um médium mecânico, semimecânico ou intuitivo. O médium mecânico é aquele que ele é muito mais mediúnico do que anímico. Praticamente o espírito comunicante tem controle total sobre a sua coordenação motora e escreve de uma forma tão livre que o médium só se dá conta das ideias daquilo que ele escreveu a posteriori, depois que termina de escrever. A gente vê os transes de Chico Xavier e vê a forma de entrega. Era praticamente, né, algo assim bastante mediúnico. Existe também o semimecânico, em que há um misto, em que a pessoa que eu digo, né, a alma encarnada do médium, ela tem um pouco de consciência a respeito daquilo que vai escrever. É lógico que as ideias que ele coloca, que ele deposita sobre o papel, ele percebe que não são suas. É de um espírito, de uma mente e outra, disjunta da sua. Mas ele tem ainda um certo controle a respeito do seu órgão físico, da mão. Mas existem aqueles médiuns intuitivos e que nem por isso eles são menos valorizados do que os mecânicos. São aqueles médiuns que têm a intuição a respeito de uma ideia, que eles não sabem de onde veio aquela ideia, mas que são intuídos e que eles escrevem. E aí Allan Kardec pergunta: mas isso é psicografia? É psicografia também, mas é uma psicografia intuída. Então ela é mais anímica, porque o que eu escrevo, o fruto daquilo, da minha mediunidade, ela é um trabalho que é uma interpretação das minhas impressões. Então passa por esse filtro do médium da alma encarnada. Então temos todas essas nuances. Então Allan Kardec ele sintetiza isso da seguinte forma: em primeiro lugar, independente do nosso tipo de mediunidade, seja uma psicografia, seja uma dupla vista, seja clarividência, qualquer tipo de fenômeno, nós precisamos entregar a Deus o encargo a respeito dos desdobramentos daquilo. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer os indícios, nós precisamos analisar. A coerência, ela é essencial para o médium. Depois de produzir, a gente precisa conversar sobre aquilo.
Por exemplo, médiuns psicofônicos, né? As mensagens que são proferidas dentro de uma reunião mediúnica, elas têm um meio e um fim em si mesma, né? Tudo que acontece na reunião mediúnica, ela é preparada, é organizada para aquele momento. Mas enquanto médium, estudando a sua mediunidade, é interessante que depois ele verifique, converse com os doutrinadores, com as pessoas que fazem parte da vibração daquelas reuniões, para que ele estude a si mesmo. Um médium que estuda a si mesmo, ele está protegido com respeito a essas arapucas do caminho, né? E o que Kardec vai dizer é justamente isso. Não pense que uma vez que a mediunidade está estabelecida, você está vacinado. É aí que começam os grandes problemas. Porque logo no começo em que essa mediunidade vai eclodindo, você até contou com proteção espiritual, com a presença dos amigos de luz, que foram despertando isso muito aos poucos. Mas quando você já tem esse canal mais aberto, você é uma antena que tem uma amplitude de recepção das emanações de uma forma mais larga. Então você capta as sensações, as impressões e recebe os espíritos também de uma forma mais ampliada. Então os riscos também são redobrados. Por isso, a disciplina, né, a que Chico tanto se referia. Além disso, é necessário estudar, que é esse movimento que nós estamos fazendo. Não vamos nos esquecer que logo na época de Kardec, os médiuns, eles eram postos em salas analisadas por médicos, por psiquiatras, por psicólogos, abriam todos os poros do médium, faziam as experiências as mais assustadoras para saber de onde que vinha aquela comunicação, de onde que provinha aqueles efeitos, para tentar entender como esse fenômeno se dá. E hoje nós podemos beber nessa fonte, nos estudos de todas essas pessoas que vieram antes de nós, nos estudos do codificador que estruturou e sistematizou esses conhecimentos para o nosso desenvolvimento mais seguro. E ele vai dizer também que, no caso específico da psicografia, a gente não tem que analisar, por exemplo, a legibilidade. Ele vai dizer que a legibilidade é algo do médium. Existem médiums, nesses fenômenos, né, dos médiuns mecânicos, que são mais mediúnicos, que há até uma mudança de caligrafia. Ele aborda isso nesse capítulo. E ele vai chamar esses médiuns de médicos polígrafos. São aqueles que, quando muda o espírito, né, a natureza das comunicações, a letra também muda. E, em geral, copia a letra do espírito quando ele estava encarnado. Mas isso não se dá em todos os casos. Quando o médium, por exemplo, ele é intuitivo, ele é semimecânico, ele pode ter o mesmo padrão de grafia. Então, o que devemos analisar nessas psicografias é, primeiro, o teor da mensagem. A mensagem, ela tem coesão com aquilo que são as bases da doutrina espírita? Ela fere em algum ponto a doutrina de Jesus ou as bases da codificação kardeciana? Porque se ferir é um indício de que a gente tem que ficar prestando atenção naquele tipo de comunicação. Aquela comunicação não tem bases muito coerentes. Segundo, a extravagância. Quanto maior a superioridade moral do espírito, menos palavras ele precisa dispor para explicar grandes lições. Então, as mensagens mais profundas de espíritos mais elevados são as mais simples. Então, quando a gente observa aquela psicografia muito extravagante, cheia de... Nem falo em relação a termos rebuscados, porque isso daí não é métrica, né? Mas eu digo assim, aquela mensagem muito extravagante, apocalíptica, naquilo que há de pior, né? Nas mensagens apocalípticas, a gente tem também que desconfiar. Primeiro, e a seguir, né? Não terem paciência. O médium, ele vai se rebuscando, aprimorando, afinando a sua mediunidade, a sua faculdade ao longo dos anos. Que a gente não se preocupe em ser um vaso cristalino para que a mensagem, né, a gente não deturpe a mensagem. Isso é esperado, a espiritualidade sabe disso e ela nos utiliza como instrumentos porque a gente está tendo a boa vontade de servir. Então essas imperfeições ela entende, compreende e ela tenta nos suprir em nossas imperfeições, a fim de que a mensagem não seja corrompida. Então muitas vezes a mensagem ela é repetida, se depois que o médium escreve ele não consegue interpretar, o espírito vem
boa tarde, com toda a boa vontade para tecer novas explicações. Então ela entende. Então a gente não precisa se impacientar para essas comunicações. E um ponto também interessante que ele diz é: para evitar abusar da faculdade, deve-se entregar a disciplina, trabalhando em dias e horários determinados, com maior recolhimento e assistência espiritual. Não nos enganemos. Embora nós, à luz da doutrina espírita, saibamos que a mediunidade, que as pessoas não, né, os médiuns, eles não são os abençoados de Jesus, anjos encarnados na terra com algum dom, as pessoas, principalmente as leigas que não conhecem a doutrina espírita, ainda têm essa tendência ao endeusamento. E a gente sabe que, infelizmente, nem todos conseguiram ainda desenvolver uma conduta moral reta e equilibrada e acabam dando aso à vaidade e a acreditar que aquilo dali pode ser um dom divino e que eu sou o novo profeta sobre a terra. Allan Kardec, no capítulo que vocês vão estudar mais para frente, capítulo 23 das obsessões, ele vai definir os tipos de obsessão. E ele vai dizer que a fascinação é justamente isso, é o reforço por parte de espíritos inferiores das nossas imperfeições, principalmente em relação à vaidade. E, sobretudo, a preocupação que ele fala aqui de não abusar da faculdade é não utilizar da faculdade para satisfazer intenções individuais ou para tentar ser adivinho da família ou de pessoas que lhe cerquem. A espiritualidade, ela não se atrasa, ela não falta, como nós às vezes faltamos em nossos compromissos. Se nós nos responsabilizamos com um compromisso em tal horário, em tal lugar, para realizar algum trabalho, a espiritualidade é a primeira que mobiliza recursos para dar as condições necessárias para que o trabalho se realize, né? Então, a gente tem que prestar atenção em tudo isso. E aí, quando ele vai falar em perda e suspensão da mediunidade, ele vai dizer que isso pode se dar por alguns motivos. O primeiro motivo, o mais frequente, é os espíritos não quererem ou não poderem se servir mais no médium, por alguma razão. Não necessariamente é da conduta. Às vezes o médium está materialmente passando por uma situação complicada. Vamos supor, tornou-se pai de família e precisa cuidar do recém-nascido. Então ele não pode se dedicar como se dedicava antes. As razões aí variam muito. Mas o que ele deixa claro, o que Kardec deixa claro, é que, em geral, isso não é uma perda dessa faculdade, mas a fonte, né, os espíritos comunicantes que antes se utilizavam desse médium, por alguma razão decidiram não se utilizar mais, de forma temporária, que é o que acontece na maior parte das vezes, ou de forma permanente. Um outro detalhe é qual o uso que o médium faz da faculdade. Dificilmente um médium que utiliza a sua faculdade para se aprimorar, para trabalhar, para servir, para levar alento e lenitivo aos corações, o que Chico Xavier fazia, né? Passava horas psicografando, recebendo dezenas de famílias para levar uma mensagem, um lenitivo dos parentes que se apartaram deles. Tudo isso são fins muito nobres. Então, o que Kardec vai dizer é que é esse fim nobre que vai garantir que você não tenha, provavelmente, essa suspensão. A necessidade também de repouso material, que a gente já comentou por alto, né? Que às vezes a gente está passando por uma situação e a própria espiritualidade, preocupada com a manutenção da vida, com a preservação nossa, para que a gente possa ser um instrumento ainda por longos anos, ela cuida disso. Quando Emmanuel apareceu a Chico Xavier pela primeira vez, né, narra a história, que ele disse: Chico, eu tenho um trabalho para você. Nós juntos escreveremos 30 livros para começar. E no final foram mais de 200. Mas para começar nós escreveremos 30 livros. E aí Chico Xavier, com aquele jeito dele, né, mineiro, ai, será que eu dou para coisa? Não, fique tranquilo, vai ser tranquilo, a gente vai fazendo isso aos poucos e tal. E aí começaram os 30 livros. E logo a seguir vieram mais 30 e mais dezenas de livros, né? Então, essa renúncia
ela é algo que é indissociável da mediunidade. Na verdade, para que a gente possa realizar qualquer trabalho movidos por um ideal, a gente precisa renunciar a alguma coisa, né? Quando a gente escolhe, a gente já cerca as possibilidades que a gente tinha. A gente, ao optar por determinado caminho, a gente deixou de optar por outro. Então, essas renúncias, elas vão servir a nós mesmos, para o nosso acrisolamento. E isso é importante, porque muitas vezes eu acredito que a gente esqueça que nós estamos dentro da casa espírita com o objetivo principal de nos iluminar. Então, por mais que a gente faça obras externas, como essa casa, né? O Centro Espírita Deus, Luz e Verdade, quantas almas ela não acode todos os dias, a quantas pessoas ela não serve, nos serve. Então, a construção dessa obra externa, ela é muito louvável, é digna, edificante, mas a construção do reino dos céus dentro de mim, ela é o mais importante. Ela é o mais importante para mim, porque todos nós temos uma missão na Terra, e essa missão não é desenvolver a mediunidade, isso vem depois, isso é um instrumento para a minha missão maior. A minha missão maior é cuidar do meu próprio aperfeiçoamento. Então eu tenho que sempre me lembrar como que a mediunidade, a oratória espírita, o serviço que eu faço no passe, o serviço no atendimento fraterno, os estudos que eu desenvolvo, como aquilo está ajudando a construir dentro de mim uma ascensão espiritual. Então a gente não pode perder isso de vista. Lembrar, como Kardec diz, que os médiuns ostensivos não foram aqueles que foram abençoados, que receberam uma acepção diferente de Deus, mas são os intérpretes dos espíritos para aqueles que não têm essa mediunidade ostensiva. Exercitar sempre a paciência e a perseverança, não desistir. Quando nós estamos empenhados no bem, empenhados no ideal, nós vamos precisar ser resilientes em relação a forças em contrário. Se nós formos recorrer à história, nós vamos nos lembrar das cruzadas, das ditas guerras santas, do engano de muitos de nós, que possivelmente também estivemos lá, e nós temos um débito, digamos assim, um débito coletivo. Nós que hoje estamos dentro de uma casa espírita e estamos aqui predispostos a trabalhar para Jesus, nós vamos ter paciência, primeiro, com as pessoas que ainda não despertaram para essa mensagem, que vão tentar nos atrapalhar. Paciência para com os nossos desafetos de outras vidas ou dessa mesma, que também vão tentar nos atrapalhar, que vão tentar testar. Patrícia, dentro da casa espírita, palestrando, oradora, que nada. Ali eu conheço, de águas passadas. Não é essa boa samaritana que ela está pintando, não. Vamos ver até onde ela vai. Vou acompanhá-la e nos observa. Paulo de Tarso, na sua epístola aos Hebreus, dizia: nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, e a despeito dessa nuvem de testemunhas, nós temos que continuar trabalhando. Porque assim como nós temos essas influências que tentam nos desequilibrar, nós temos uma chuva, eu até brinco com o André, uma chuva de safiras e topázios coruscantes, uma chuva de bênçãos da espiritualidade que nos assiste, de boas intuições, para que a gente persevere no bem. Então, nós não estamos desamparados, estamos assistidos, temos através da codificação esse guia seguro que pode fazer com que a gente lide com o nosso barquinho. Observe, Jesus ele não retira as tempestades. As tempestades, os maremotos, as marolinhas, a gente vai precisar enfrentar. Mas a gente tem o leme, a gente tem a bússola para que a gente siga sempre no melhor caminho. E resignação e prece. A resignação, ela consiste da gente entender que o Cristo Consolador, como está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, não veio miraculosamente retirar-nos as dores. Ele nos deu as dores. Nos deu as dores para que através delas a gente pudesse entender o significado, por que se sofre, e entender que essas dores são uma porta de iluminação. A qualquer tempo em que essa dor pesar demais, foi o que ele disse,
Vós que estáis sobrecarregados, buscai a mim e eu vos aliviarei. Então é através da prece que a gente tem essa comunicação com as esferas superiores e que a gente pode se reabastecer, inclusive. Pedir orientação, reforçar a nossa fé e nos robustecer para esses desafios. A mediunidade, ela não é fácil, em geral ela não é tranquila. Justamente por ela ter sido confundida com transtornos psiquiátricos, a gente tem uma ideia que ela, quando eclode, pode eclodir de uma forma desordenada e desorganizada. Então, é importante que a gente tente manter sempre esse prumo e esse equilíbrio para o seu desenvolvimento seguro. Os exemplos do desenvolvimento inseguro da mediunidade nós temos aos montes. Pessoas que acabaram enveredando tanto pela parte da cupidez, de cobrar pelos recursos que foram dados por Deus de forma gratuita, quanto pela parte frívola, digamos assim, de tentar utilizar esses potenciais da alma para satisfazer interesses mais terrenos, mais materiais ou infrutíferos, quanto também aqueles que não cuidam dessa conduta, porque observe, um médium, ele abre uma porta, é como se ele estivesse abrindo uma barragem para um grande fluxo de água. Esse fluxo de água, na verdade, é um grande fluxo de energia. Então ele tem essa sua epífise que funciona como uma grande usina energética no nosso corpo de uma forma muito aflorada. E todas as formas de manifestação dessa energia, seja através do sexo, seja através da alimentação, as desordens e os distúrbios, os desequilíbrios que nós tivermos em qualquer área, vai provocar uma alteração no nível e na vibração dessa energia e vai afetar na mediunidade. Então veja que nós não somos médios só quando estamos sentados no transe nas reuniões. Nós somos médiuns, somos espíritos o tempo inteiro. Então essa conduta realmente tem que ser um modus vivendi, né? Uma prática que a gente vai levar para a nossa vida inteira. Amigos, terminamos os nossos 40 minutos. Logo no início eu queria chamar a atenção pela abordagem. Ela foi muito feliz quando começou primeiro fazendo uma análise acerca da mediunidade sob o prisma fisiológico, fazendo-nos entender que a mediunidade em si mesma é uma faculdade orgânica e que, além do mágico, para além do transcendente, há uma fronteira científica que deve ser analisada. E nesse sentido ela trouxe as contribuições do Dr. Bofacuri, que é um dos especialistas da USP, e inclusive escreve obras como Neuropartículas, para justamente fazer com que entendamos os mecanismos por detrás desse funcionamento mediúnico que oportunamente foi trazido pelo André Luiz na década de 40. Então, Patrícia foi muito feliz por esse caminho, justamente por apresentar essa temática num padrão dentro de uma concepção científica, ou seja, há algo fisiológico e psíquico que predispõe o desbordar da mediunidade. No item 159 nós observamos que médiuns são aqueles que apresentam a faculdade de modo patente, intenso, de modo intenso, ou seja, ele traz um caráter que pode ser apreciado, tangenciado por todos os demais. E então, nesse sentido, é necessário que haja uma organização fisiológica preparada para o desenvolvimento, para a eclosão desse fenômeno mediúnico. Eu sempre pensei no animismo, que você apontou aí. Então, a mediunidade, uma pessoa que está iniciando a mediunidade com um psicofônico ou com um psicógrafo. Então, sempre tem aquela dúvida, será que eu estou passando a mensagem do Espírito ou será que eu estou da minha mente tirando essa mensagem? Por que a espiritualidade não procede a mediunidade da vidência, no caso, para esses médiuns que estão iniciando? Porque, por exemplo, se eu ver um espírito aqui do meu lado,
Aí eu vou saber de que eu estou passando a mensagem dele, mas se de repente não tiver ninguém ao meu lado, não conseguir perceber a presença espiritual de ninguém, aí eu vou ter mais ou menos um critério para filtrar, dizer, não, eu acho que eu que estou criando essa mensagem, eu não estou vendo aqui nenhum espírito que esteja me influenciando a fazer isso, né? Segundo, como você também falou no início, sobre mediunidade que está iniciando, que o outro médium mais experiente, ele pode, através do magnetismo, influenciar naquele médium que está começando. Influencia como? Em chakras, em que ponto é que influencia? Certo. Tem mais, né? Sua pergunta é excelente. Allan Kardec pensou nisso e, perguntando à espiritualidade, disse o seguinte: o médium não sabe discernir porque isso não é importante. Então ele diz, quando você começa a fazer as psicografias ou dar as suas comunicações através da psicofonia, essa dúvida ela é patente. Você não vai saber discernir, mas continue, persevere, porque o mais importante não é o autor da mensagem, é o que a mensagem diz. Então, mesmo que seja seu, que tenha muito da sua contribuição, 70% da sua contribuição, 50%, 30%, não tem problema. Se você for movido por esse sentimento de querer auxiliar, é como um violonista experiente, que ele tem um violão mais ou menos afinado. Ele vai conseguir passar a mensagem em ambos instrumentos. Em um vai ficar uma nota mais cristalina e muito mais fácil, mais apreciável. Em outra vai ficar um pouco desafinado, mas em ambas a mensagem vai poder ser transmitida. Então a gente não sabe de propósito. A gente não sabe porque isso não é importante. O importante é que a gente comece a fazer essas comunicações e aos poucos a gente vai desenvolvendo. Por isso é importante a autoanálise, a prudência, o critério do médium. O médium conhece. Eu sei aquelas ideias que fazem parte do meu arcabouço cognitivo, do meu discernimento, das minhas aptidões, daquilo que eu gosto. Aí você poderia me perguntar, mas talvez num transe eu esteja até acessando coisas do meu inconsciente, que conscientemente eu não tenho acesso nessa vida, mas que já foram conquistas, né, do passado. Pode até ser. E que bom que seja. Então, a preocupação de ser mais anímico ou menos mediúnico, ela não deve ser uma preocupação do médium. Que ele continue, porque bem intencionado vai ser bem assessorado e que com o passar dos anos ele vai conseguir fazer, ele vai ficar mais claro para ele a origem daquelas comunicações. O magnetismo. Quando ele diz que para esse exercício da mediunidade, a gente conta com o apoio de algum médium mais experienciado ou mesmo no grupo, é pelo seguinte: não é que o médium mais experienciado, num breve toque de mãos, vai reorganizar as minhas células biológicas e a forma de conexão com o meu perispírito e excitar a minha epífise e me fazer ser médium. Ele dá um exemplo. Lembra que logo no começo das comunicações mediúnicas por Allan Kardec não se utilizou logo lápis e papel? Antes utilizaram-se as cestas, né? Fazia aqueles aparatos. Aí eu prendia uma cesta, um lápis, né, na cesta, e aí os médiuns colocavam as mãos sobre a cesta e aí a cesta começava a se mover sobre o papel e dava-se as comunicações, né? Que fenômeno é esse? A cesta é a mão do médium inexperiente. Então, na verdade, é como se quem está dando a comunicação é o médium experiente. Então, o médium experiente, ele é excitado na sua epífise por esse espírito comunicante e é como se a mão do médium inexperiente fosse uma extensão da mão do médium que já está mais experiente. Aí você vai perguntar, mas antes o médium experiente escreveu logo a mensagem. Em que isso vai influenciar no médium que está começando? Vai mudar alguma coisa? Ele vai começar a vencer as primeiras barreiras energéticas. Então, se ele tiver a faculdade mediúnica, essa corrente magnética ao qual ele está submetido pode ser aquele ponto necessário para quebrar
e para que ele consiga dar fluxo às comunicações. Se ele não tiver nenhuma faculdade mediúnica, isso não vai adiantar de nada. Todas as comunicações vão ser o médium experiente psicografando e a pessoa que é o candidato, como Allan Kardec fala, não vai desenvolver psicografia alguma. Então é como se fosse uma influência magnética para ajudar nesse desenvolvimento, um catalisador. Mas a faculdade a pessoa tem que ter. Eu não sei se vocês se lembram, Mesmer, ele foi o precursor das primeiras experiências com o magnetismo. Ele chegou a engenhar uma espécie de tonel, sabe aqueles barris? Ele colocou várias limalhas de ferro e materiais magnéticos dentro desses barris, e aí foi dele essa primeira noção de corrente magnética. Ele fazia uma corrente, né, entre várias pessoas ao redor daqueles barris, e as pessoas que estavam passando por enfermidades físicas tocavam no barril e ele observava que em alguns casos havia cura. Como explicar a ação magnética sobre o corpo? Allan Kardec, em diversas respostas em O Livro dos Espíritos, vai dizer que esses ditos milagres, eles na verdade são ação do magnetismo, e que se nós soubéssemos investigar com mais acurácia o magnetismo, nós entenderíamos fenômenos que são ditos como nós por milagres. Por exemplo, letargia, catalepsia, que é abordado em O Livro dos Espíritos, no capítulo 8º ou 9º, se eu não estou enganada, da parte 2. Quando a gente vê o caso do filho da viúva de Naim, casos bíblicos, o caso de Lázaro, aquilo dali é uma faculdade medianímica, letargia, catalepsia. Aí a gente pergunta, mas para que aquilo serve? Aquilo serve porque quando a pessoa aparentemente tem alguma atenuação das suas funções vitais, não extinção, ela continua com as funções vitais básicas, mas aparentemente ela tem uma aparência cadavérica, o seu espírito consegue se desdobrar e ter vivências no mundo espiritual que, quando ela retoma, para ela pode influenciar e colaborar para o desenvolvimento dela e dos outros que a cercam. E então, quando Jesus chega para visitar Lázaro e faz aquele movimento, levanta-te, Lázaro, Bezerra de Menezes vai explicar na obra de Dona Ivone, Recordações da Mediunidade. O que Jesus fez foi realimentar o fluido, o princípio vital de Lázaro, que já estava se esvaindo, e reconectar magneticamente esses laços perispirituais ao corpo que já estavam se desvanecendo nas prévias da morte. Então o fenômeno magnético tem todos esses desdobramentos, né? No caso dos indianos, né? No caso dos indianos, eles utilizam muito meditação, ficam horas às vezes em meditação. Naquela meditação o corpo se desdobra. Eles vivenciam o mundo espiritual, voltam e falam com naturalidade. Que tipo de mediunidade é essa? Porque a mediunidade nossa, que a gente estuda na doutrina espírita, é sempre a mediunidade de comunicação, ou a mediunidade que tem algum contato espiritual naquele momento. E a meditação, no caso, a influência real, é isso que faz com que ele desenvolva essa mediunidade também, porque a mediunidade é do mesmo jeito. Eu gostei dessa moça. Isso está no capítulo 8º de O Livro dos Espíritos, Emancipação da Alma. Allan Kardec começa esse capítulo de Emancipação da Alma falando sobre o sono e os sonhos, que essa é a forma de emancipação mais comum que todos nós invariavelmente temos, porque precisamos dormir para refazer as nossas energias. Então ele vai dizer o seguinte: durante o sono, o espírito mantém-se ligado ao corpo, né? Mas os laços acabam se afrouxando. E aí nós sentimos essa atração irresistível, como um passarinho que teve a sua gaiola com as portas abertas, né? E saímos para ter as nossas experiências. Por que nem sempre... Aí ele começa a esquadrinhar isso. Por que nem sempre nós não nos lembramos dos nossos sonhos? Primeiro porque nós estamos encarnados, então as vestes carnais obliteram. Emmanuel costuma dizer que o corpo físico funciona como uma quebra-luzes dessas experiências. E outras vezes são experiências que fazem sentido para o espírito enquanto alma, mas não necessariamente para aquele que está encarnado, né, naquela vivência.
Aí ele começa a falar de outros tipos de mediunidade. Aí ele fala, por exemplo, do sonambulismo, que é bastante interessante, bastante peculiar, né? Porque o sonâmbulo é o seguinte, em linhas gerais, né, de uma forma assim até simples, o sonâmbulo, ele se emancipa e leva o corpo junto. Então, ele em geral não guarda experiências, ele não sente as injúrias que porventura ele possa se machucar, e ele consegue, através desse transe sonambúlico, também dar comunicações. Aí ele fala da letargia, catalepsia. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? As formas de emancipação da alma são as mais diversas. Nós fazemos a emancipação a todo momento, não precisamos nem estar dormindo. Por exemplo, quando nós vemos a forma de mediunidade como a dupla vista, a minha vista dos meus olhos e dos meus olhos da alma, ela funciona simultaneamente. Tem pessoas que não conseguem discernir. Chico Xavier, no fim da vida, ele não conseguia mais discernir quem estava encarnado de quem estava desencarnado. Então, todas essas são manifestações. Então, a meditação, ela pode, inclusive, dar aso. Podem ser diversos tipos de mediunidade, não uma apenas. O indivíduo, por exemplo, que é clarividente, ele faz uso da meditação. Entenda, a meditação ela é uma técnica que facilita a emancipação. Não é um mantra sagrado em que qualquer pessoa, tendo mediunidade aflorada ou não, vai ter uma experiência. Vai ter experiência se o seu organismo já tiver esse tipo de faculdade. E aí, entrando, né, naquela concentração, controlando a respiração, apacentando-se, vai liberar o espírito para poder se emancipar. Então, se o indivíduo for clarividente e fizer uma meditação, ele vai ver com certeza com muito mais clareza. Se o indivíduo for psicofônico, pode inclusive ter as condições para poder dar essas comunicações. Uma característica que eu acho, desculpa a minha ignorância, né? Mas que eu acho assim, que falta não, que o espiritismo poderia abrir mais seriam as meditações, né? Irmã Bernadette aqui até faz no centro, mas se você vai para a casa espírita, você não tem meditação. Eu acho que falta isso, e a meditação é muito importante também para o médium se conhecer e conseguir trabalhar essas energias que estão começando nele, né? E realmente eu admiro muito a cultura indiana justamente por isso, que através da meditação, desde as criancinhas, eles ensinam a manipular essas energias. A questão, aí a opinião pessoal de Patrícia, né? O que eu penso sobre as meditações? Eu também acho muito bom. Todo movimento de interiorização do indivíduo é bem visto. E a gente observa que o Oriente tem essa cultura de se voltar para o eu interior, né? A gente que vive muito para o exterior. Mas eu acredito que a meditação não foi utilizada ou não é utilizada como uma prática recorrente justamente porque o Espiritismo não se preocupa e até tenta não dogmatizar. Não estou dizendo que instituir as meditações ou fazer disso uma prática dogmatizaria. Mas o que eu quero dizer? Às vezes, por algumas pessoas, poderia ser interpretado como um recurso necessário para alcançar o eu interior. É um recurso muito bom, muito interessante, um instrumento a mais, perfeito. Mas assim, é bom porque nos lembra desse movimento, né? Então é algo muito louvável, mas que a gente não utilize mal esse instrumento para não pensar que é algo necessário ou que é algo ritualístico, que eu vou falar aos certos mantras e tudo vai acontecer. Porque o Espiritismo ele tenta justamente fazer essa desmistificação, né? Mas eu achei muito bom. Kardec fala sobre o recolhimento, ou seja, a vez inclusive quando ela começou a discorrer sobre essas características que aflorariam quando do início da mediunidade, o recolhimento íntimo seria essa característica fundamental, justamente para que ele pudesse se blindar das más influências e buscar justamente entender toda a eclosão do fenômeno, identificando os conteúdos, justamente para que ele pudesse se acercar com mais legitimidade dessa ocorrência que é natural, que é uma ocorrência que faz parte do nosso conteúdo cotidiano. Interessante que a segunda pergunta
respeito de Suzete, respondida por Patrícia, respondeu a primeira pergunta de Suzete com relação à experimentação. Ou seja, esse conteúdo de evidência, por vezes, ele não surge por uma necessidade de um espírito identificar através de outras matrizes uma forma de entendimento. No próprio capítulo, no final, no item 16, há essa consideração, ou seja, os livros cristãos existem. O necessário é que nos debrucemos sobre esses livros e busquemos o aperfeiçoamento. Então o material existe e a experimentação faz parte desse conteúdo, ou seja, é necessário o conhecimento, o entendimento da letra e o esforço próprio de cada um no sentido do desenvolvimento da própria faculdade. Eu queria só clarear aqui na dúvida. Na hora que estava chegando, você estava falando sobre essa distinção entre se uma pessoa está se é um problema de mediunidade ou esquizofrenia, que o paciente pode estar passando, né? Como distinguir isso? Você poderia clarear isso? Posso. Como eu citei, né? Charles Richer, ele foi um estudioso. Parêntese, curiosidade sobre Charles Richer. Ele morreu sem acreditar na vida após a morte, sem acreditar na vida espiritual. Humberto de Campos, em 1936, psicografou através de Chico uma carta dizendo que no momento derradeiro da sua morte, os espíritos se cercaram de Charles Richer, ele já estava morrendo e ele viu os espíritos desencarnados. E aí ele diz mais ou menos assim: mas eu não acredito. Eu continuo vivo, eu estou morrendo e continuo vivo. Só na hora derradeira da morte, embora ele tenha tido tantas experiências, médios muito jovens, com ideias inatas, que é uma prova contundente da reencarnação, médios que naquela existência não tinham tido acesso à cultura e não poderiam ter certos tipos de conhecimentos e davam comunicações, né, de teor elevado, nem assim fez com que ele acreditasse. Enfim, mas aí os estudos dele foram o seguinte: ele reuniu centenas de médiuns e centenas de portadores de deficiências mentais, de todos os tipos, não apenas esquizofrenia, e aí ele fez uma análise tentando identificar qual a característica, como que a gente poderia discernir. Ele chegou a diversas conclusões, uma série de características, mas de uma forma simplificada ele chegou à seguinte conclusão: um médium é aquele que tem experiências com o extrafísico, né? Com o que ele chama de experiências anômalas, e aquilo não lhe causa um constrangimento no sentido de que ele não consegue resistir. Nós vimos que ainda nos casos de transe, em que é muito mais mediúnico do que anímico, o médium sente uma atração quase irresistível, mas o espírito aquece a comunicação. Então, o que ele observou é que nos portadores de deficiências mentais ou de transtornos psiquiátricos não podia haver essa resistência. A pessoa tinha o desequilíbrio e não havia nada na sua vontade própria que a impedisse de fazê-lo. Outra coisa é que, em geral, ela não tem acesso pleno às suas potencialidades cognitivas. Então, muitas vezes ela tenta se concentrar e não consegue. Ela tenta memorizar uma determinada informação e aquilo dali é embaralhado por outros pensamentos que eclodem. Então, são experiências que para ela são experiências negativas, que a impossibilita, por exemplo, de ter um trabalho. Imagine uma pessoa que tem um transtorno como esse e vai ser um professor. Ela não consegue organizar uma aula e proferir essa aula para uma série de alunos. Além disso, as relações sociais, elas também são impactadas. Mas é o que eu disse, existe uma aquiescência inicial para que aquilo se dê. No caso de transtornos psiquiátricos, essa aquiescência não há. A pessoa simplesmente sofre dessa patologia. Mas aí, quando a eclosão da mediunidade se dá, como eu vou discernir? Como eu vou saber? Porque no começo, como a gente viu, é algo embaralhado. É algo que pode se assemelhar a uma coisa e a outra.
E aí o que Charles Richer sugere é que sejam abordadas todas as possibilidades, sejam vislumbradas todas as possibilidades. Então que a gente procure tanto os cuidados da ciência médica, quanto os cuidados, digamos assim, de onde a gente vai exercitar essa mediunidade, na casa espírita ou em qualquer outra, através dessa conduta moral, né? Para que a gente se cerque de todos os lados e possa chegar a detectar qual a natureza do fenômeno. As crianças, a maioria, hoje em dia você ouve falar, eu vi até uma palestra sobre isso, de que a maioria das crianças hoje é tudo TDAH, né? Quer dizer, transtorno de déficit de atenção, transtorno cólico, transtorno obsessivo, de conduta. Então, a psicologia, a psiquiatria, elas tiveram assim, um avanço imenso, né? Nós tivemos até curso aqui com eles, com o Cláudio, para abrir a nossa mente com relação também à parte psiquiátrica, a parte psicológica do médico. Mas será que é porque a gente ouve falar muito de que essa nova geração é a geração mais avançada, mais evoluída? Será que esses medicamentos que a gente passa para esses adolescentes, para essas crianças, não estão inibindo esse desenvolvimento mediúnico? Porque também tem a ver com mediunidade. Porque eu, às vezes, fico pensando assim, será que realmente é porque agora estão colocando rótulos nesses transtornos? Ou porque realmente essa nova geração é mais sensível, ela é mais agitada, ela é mais desequilibrada em emoções, digamos assim. Eles têm um volume muito rápido, muito grande de emoções dentro deles mesmos, né? Tanto é que depois que entrou o celular com redes sociais, com mensagens, eu não sei, eu fico olhando para minha filha, eu fico assim, meu Deus do céu, como é que consegue? Tá no computador, tá no celular, tá com fone no ouvido, tudo ao mesmo tempo e coordena. E ao mesmo tempo é muita agitação. E eu sei que tem uma parte mediúnica. Eu tentei até desenvolver a mediunidade dela com 10, 11 anos de idade, mas não pôde. O espiritismo não permite, diz que não é permitido desenvolver nessa fase. Então ela começou com tratamento psiquiátrico, ela toma 3 medicações psiquiátricas atualmente. Então será que isso daí realmente não é mediunidade, não é essa nova geração que está chegando, que é mais evoluída, e a gente está tentando puxar o padrão de décadas atrás? Entendeu? Eu posso colocar? Eu sou da área da educação e da psicologia. O que acontece hoje é a mudança na dinâmica familiar. Essa questão da gente tem muita medicalização para crianças rotuladas como TDAH. O que acontece a indústria farmacêutica, isso é viável para a indústria farmacêutica, a mudança na dinâmica familiar, nas estruturas familiares, onde as pessoas não querem mais dedicar tempo a seus filhos, então algumas famílias acham mais cômodo ter seu filho diagnosticado com TDAH e ser medicado controlado, do que fazer uma mudança na sua dinâmica familiar para atender a demanda dessa criança. Por que a criança está no celular o tempo todo? Porque não tem mais a mãe e o pai para controlar e indicar horários. Então, assim, a constituição familiar está interferindo nisso. Diferente da questão da mediunidade. A gente sabe, fazendo um livro, como você está falando, o planeta Terra recebeu muitas crianças advindas de outras estrelas. Porém, esses seres estão misturados conosco e não estão podendo, talvez, se manifestar a tal ponto. Porque a nossa sociedade, ou seja, a humanidade ainda não está com a devida evolução e estruturação. Então, assim, existem questões aí para serem analisadas independente da mediunidade. A configuração da dinâmica familiar, a indústria, porque hoje se medica por qualquer coisa, o DSM-5, que qualquer mudança de comportamento já tem o CID diagnosticando o que é. Então, assim, a crescente necessidade do homem de ser aceito de alguma forma. Então, assim, eu preciso ser aceito nem que eu seja por diagnóstico na sociedade. Então, assim, são várias questões que interferem, não só a questão da mediunidade. E aí, assim, porque eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho também que a gente tem que ter o cuidado de não culpar só a medicalização. Medicamento, em muitos casos, é necessário, principalmente para transtornos psiquiátricos. É claro que se criam
pensamento novo que a gente não sabe como lidar. Mas, em muitos casos, aí a gente entra essa questão de saber diferenciar. É mediunidade, é um TDAH. TDAH é uma coisa muito ampla, é um diagnóstico muito difícil de fazer. Né? Não é todo mundo, não é todo psiquiatra, não é todo psicólogo que consegue fazer um diagnóstico certeiro de TDAH, porque muitas vezes é para controlar a criança, é uma criança que está ali, está brincando e sabe, é hiperativa, né? Essa questão da hiperatividade, e é muito confortável para o pai. Ter uma criança com TDAH em casa, que toma Ritalina ou outro medicamento que controle ela ali bonitinho. Mas eu acho que essa questão tem que ser muito bem analisada. A criança, o adolescente tem que ser muito bem controlada. Essa questão de multiatividades, para adolescente e para criança é mais fácil, porque eles nasceram nessa época. Para a gente é mais difícil, porque a gente, quando nasceu, não tinha todas essas questões. Para a criança é muito mais fácil você saber lidar com tablet, com computador, com celular. E a espiritualidade, eu creio que ela já venha com essa bagagem também do plano espiritual, e isso também pode ser que ajude ela até a lidar melhor com essa mediunidade que possa surgir. Né? Mas eu acho, particularmente, e aí posso estar errada, é a minha opinião, de Bárbara, enquanto psicóloga, enquanto espírita, que essa questão de tentar desenvolver uma mediunidade na criança realmente é muito perigosa. Porque eu acho que você acaba super excitando demais a criança para essas questões e acaba não deixando ela desenvolver coisas que podem ser naturais, que podem ser transitórias, que podem não realmente necessitar de um medicamento, mas pode ser que necessite. Mas será que não orientaria, faria com que ela se protegesse? Ela, pelas crises que ela teve, ela fez exames, então diagnosticou tudo isso. Ela fez até 10 sessões de exames. Mas assim, será que a mediunidade de criança no espiritismo, se começasse a enxergar esse outro lado, não ajudaria essa nova geração? Porque tinha horas que eu via, que não era ela. Eu disse, não é ela que está ali, o comportamento, até a voz, tudo mudava. Mas eu não pude desenvolver a mediunidade nela, porque o espiritismo não permite. Até que ponto isso daí, entendeu? Não precisaria mudar também, já com a mudança dessas gerações. Não sei. A gente sabe que até os 7 anos a criança tem uma transição, né, uma transitoriedade entre o plano espiritual e o plano encarnado. Então, assim, mas não necessariamente seja a questão médica, é apenas a completude da encarnação que leva esse tempo para se dar. Eu particularmente discordo em desenvolver a mediunidade em crianças, nas pessoas com menos de 18 anos. Porque se nós adultos que temos consciência a partir de vivências diversas, a nossa questão moral, ela é levada, a gente corre o risco de incorrer em nossas questões morais, e dirá esses seres tão jovens, por mais que tenham direcionamento dos pais, eles vão ser, como é colocado ali, a questão do desenvolvimento da mediunidade, da psicografia. Então, assim, eles vão ser muito mais perseguidos energeticamente, como eu falava, mas perseguidos energeticamente por questões passadas do que como adulto, que já tem condição de discernir o que é certo e o que é errado. E aí coloca em perigo a fragilidade corpórea da criança, que não suportaria determinadas coisas. Pode ser através da fragilidade corpórea, mas às vezes aquele espírito ele tem mais tranquilidade até do que a gente. Mas existe um momento isso é um preparo que a pessoa vai desenvolvendo. Quando ela tiver madura para desenvolver, aí é propício. Porque a partir do momento que nós apuramos isso, desenvolvemos isso, nós, como ela falou, nós somos mais percebidos. E nós somos espíritos que temos experiências pregressas. E aí, quando a gente desenvolve, vem espíritos afins, às vezes nossos credores, e isso coloca em risco a fragilidade da criança, coloca em risco a criança. Uma dúvida em relação a essa questão, porque assim, a gente começa a falar no estudo mediúnico, a gente fala que todo mundo tem mediunidade, aí vem a questão, desenvolver, peraí, se eu vou desenvolver, eu já tenho essa mediunidade ostensiva, eu quero
parece a mediunidade? Como é que funciona isso? Agora eu não fiquei em dúvida, porque assim, eu estou estudando, tá? Quando cheguei ao estudo mediúnico, eu não pensei ser médio, trabalhar do nada disso. Eu estou estudando com necessidade natural minha de querer ter mais conhecimento, por uma razão. Aí quando eu começo a estudar mais, eu falo assim, você tem que desenvolver sua mediunidade. Eu tenho que desenvolver mediunidade, não sei se eu quero ser médio, eu tenho que ser médio, eu tenho que trabalhar. Então essa habilidade eu não sei, às vezes eu fico em dúvida. Você tem pensamento, tem ideias, tem visões, não sei. Aí quando a gente fala assim, desenvolver essa habilidade, quando a gente vai para o estudo, você vai estudar, vai experimentar para ver se você pode ou não. Então, esse desenvolver é experimentar para ver se você tem a possibilidade de despertar essa capacidade que já tinha em você. Não que você vai criar esse algo, porque se você não tem, não vai funcionar de forma alguma. É isso mesmo? Mais ou menos. A gente tem que ter uma série de ressalvas com respeito a esse assunto neste capítulo, porque neste capítulo Allan Kardec é categórico dizendo que você só sabe que você é psicógrafo tentando. Você tem que experimentar. Nos outros tipos de mediunidade, em geral, não se tem uma sistemática porque elas variam ao infinito. Então eu já tenho intuições, sensações, já vi telas mentais, eu já sinto que eu tenho uma paranormalidade. E aí eu procuro uma forma de desenvolver isso. O guia seguro é a conduta ética. Além da questão do fato da criança ter essa proteção dos 7 anos de idade, ter toda essa carga de afetos e desafetos de outras vidas, ter a conformação física que é mais limitada, não vamos nos esquecer que a epífise, que vai ser o instrumento através do qual essa mediunidade vai trabalhar, para a criança, corpo físico tem uma função crucial. Até os 7 anos de idade, ela é a veladora da sexualidade, ela contém os impulsos da libido, tão estudados por Freud. E a partir dos 7 anos até a puberdade, isso vai ser desenvolvido e solto aos poucos. É como se ela tivesse uma barragem represando a água. No momento em que eu faço um desenvolvimento mediúnico nessa idade, eu abri a barragem e não sei se esse fluxo vai alagar a cidade inteira. Então a questão do desenvolvimento de mediunidade para a psicografia, quando a gente lê esse capítulo, a gente até vê que ele incentiva. Oh, não quer tentar não? Tal, faz esse método e tenta para ver. Mas, em geral, em todos os outros tipos de manifestação, a pessoa já sente algo e aí procura um local específico para poder fazer. Allan Kardec, em nenhuma das suas obras, incentiva a gente a fazer nada sozinho. Sempre buscar ajuda, buscar amparo, ou de alguém mais experiente, que notadamente já tem controle, já tem mais conhecimento a respeito disso, ou num grupo que esteja afim com os mesmos propósitos que a gente está esposando, né? Mas não se aventurar para fazer isso sozinho. E aí, complementando um pouquinho o que o Salão coloca, ele participou muito bem. Os pensamentos médicos que não têm rudimentos. Então, se todos nós aqui fôssemos direcionados a uma aula de canto, por exemplo, alguns demonstrariam mais afinidade do que outros. E esses que demonstram essa afinidade têm certamente rudimentos. E aí, então, nós vamos compreender essa questão da mediunidade nesse sentido prático. Não é verdade? Porque há indivíduos que não possuem essas habilidades para o canto, mas possuem para a poesia, possuem para a área de engenharia elétrica, para a área de educação, de psicologia e tantas outras áreas. Então, efetivamente, o fato é que Kardec faz com que entendamos que todos nós, como bom na humanidade, temos esse patrimônio. Mas, ao mesmo tempo, que há indivíduos que não possuem rudimentos, que apresentam óbices de natureza neuropsicológica, psíquica, e por isso não podem exercer a mediunidade. Então, no sentido, a experimentação é um mecanismo para nós atendermos essa demanda de legitimidade, atribuindo um caráter patente ao fenômeno, ao mesmo tempo também que reforça o sentido da reflexão. Se o fenômeno não surgir, se não houver uma ocorrência significativa, isso faz com que entendamos que não há um caráter ostensivo e, portanto, não somos ditos médios, ou, nesse caso, médios produtivos, podemos dizer. Tudo isso fica correlacionado com o item 159. Mas,
Nos lembramos também que Ivone do Amaral Pereira, que foi uma grande médium, que experimentou fenômenos de catalepsia logo no início da vida, como Páginas citou alguns exemplos bíblicos. Ivone também vivenciou isso. Na obra Luz do Consolador, que representou uma biografia, dirá que não cairíamos no perigo do sofisma e das opiniões particulares se aprendermos o Espiritismo com os seus livros, com os seus autores, porque aprenderemos a observar, analisar e raciocinar com eles. Nesse sentido, fazendo um paralelo com a questão da perda da suspeição, né, e entendendo que a mediunidade é uma missão, uma concessão divina, né, o que levaria esse indivíduo a debandar, a abandonar essa missão, né, e qual o reforço que o estudo poderia propiciar para que ele pudesse entender essa ocorrência, essa concessão divina e dar um bom direcionamento a ele. Isso. Aí agora você responde. Tô brincando. Não, assim, como a gente conversou e quem é médium já tem experiência prática disso, a mediunidade não é brincadeira. A mediunidade tem os seus desafios. No mais das vezes, infelizmente, a gente não vai receber sempre espíritos de luz, espíritos simpáticos, que vão dar mensagens bonitas e de encorajamento, isso também. Mas como a mediunidade é essa porta, e muitas vezes é a possibilidade de um espírito ter o choque anímico, ouvir um ensinamento para que ele possa continuar a sua caminhada no mundo espiritual, tentar deslindar algumas obsessões pertinazes que já se arrastam pelos séculos, a gente vai receber espíritos sofredores, vai dar comunicações, e o médium ele conserva muitas vezes essas impressões e sensações dos espíritos dos quais ele é intérprete. Então, em algumas circunstâncias, é o próprio médium que desiste, seja por, como a gente falou, né? Às vezes a gente tem desafios profissionais ou da vida pessoal que faz com que a gente não se dedique tanto quanto a gente gostaria. Mas às vezes a gente também se enfraquece, se entristece, se desmotiva com essas ocorrências que vão acontecendo e esquecemos que a disciplina e a constância faz o artífice, né? Emmanuel tem uma frase que ele vai dizer que o gênio é produto de séculos. Ninguém pense que uma capacidade, né, tão perfeita de tocar como Beethoven, como Mozart, se formou de uma existência para outra. Foi a fruto de muito esforço, de horas de dedicação e trabalho para poder apurar a técnica, a sensibilidade, e que acabou sendo uma conquista e um patrimônio do espírito. Então, da mesma forma, a mediunidade, para que a gente seja cada vez mais esse instrumento, né, menos deturpador da mensagem que a gente recebe, é necessário renúncia e constância. E aí, Allan Kardec vai dizer que algumas vezes é o próprio espírito que se desmotiva, o próprio médium, outras vezes são os espíritos comunicantes que não estão percebendo o atingimento da eficácia que gostariam na transmissão daquela mensagem, são interesses pessoais que acabam envolvendo o médium dentro de uma determinada conjuntura, e aí não por maldade ou por uma tendência maliciosa do médium, mas às vezes ele, por exemplo, pode estar passando por uma privação material e é tentado. Nós recebemos as tentações, né? Nós passamos por diversas situações em que somos testados, e é nessas condições mais graves que nós provamos a conduta moral elevada que tentamos conquistar ao longo dos tempos. Muitas vezes é uma situação em que existe o médium vem de uma série de manifestações continuadas e a própria espiritualidade resolve dar um tempo. Às vezes é um momento para que o médium exercite o seu recolhimento e estude mais, se dedique mais, e mais na frente aquilo dali vai voltar, né, de uma forma mais contundente. E nos casos mais graves, quando há essa suspensão, aí Allan Kardec é bem categórico, em geral não há suspensão da faculdade. Então essas modificações físicas continuam. O que acontece é que cessa a fonte. Como o telefone sempre toca de lá para cá, são os espíritos que deixaram de procurar, né? E aí o que ele atenta é para isso, que isso não tenha sido fruto da escolha
de uma conduta reprochável do médium. É esse cuidado que a gente tem que ter. E aproveitando esse gancho de André, eu queria reforçar bastante a questão 220. Allan Kardec vai dizer assim: para praticar a moral de Jesus, não é preciso que o cristão tenha ouvido as palavras ao lhe saírem da boca. Quando nós vamos recorrer à Bíblia, aos grandes profetas, Joel, Ezequias, Isaías, do Novo Testamento, Simão Pedro, João, nos seus discursos proféticos, a gente vê como que o Espírito Santo se apossando daqueles homens que serviram como verdadeiros médios, como instrumentos da manifestação e da mensagem divina. Mas essa, embora seja a forma mais apoteótica, digamos assim, mais ostensiva de uma manifestação, ela não é a única e nem por isso mesmo é a mais louvável. Nós podemos trabalhar para Jesus e quando Saul falou disso de Salomão, pronto, é quase, né? Então, quando o rei Salomão falou disso da gente trabalhar no bem, trabalhar para Jesus, como é que a gente trabalha no bem? É fazendo passe dentro da casa espírita, né? É fazendo palestra espírita. Como é que a gente trabalha no bem? Dando comunicação mediúnica? A gente trabalha no bem todas as vezes que nós nos esforçarmos para nos aproximar daquilo que é a lei divina. Nós só sofremos porque nós nos afastamos da lei. Allan Kardec já disse isso, né? Em O Livro dos Espíritos. Então, todas as vezes que nós nos esforçamos, através desse trabalho interior, para poder perseverar no bem, Emmanuel tem uma frase muito bonita, que a gente trabalhe no bem, ainda que a nossa oficina esteja presa num local de densas sombras. A espiritualidade sabe que nós somos imperfeitos. De outra forma, nós não estaríamos encarnados num planeta de provas e expiações. Mas trabalhar no bem é o esforço. A vontade é a maior de todas as potências da alma. É por isso que, nesse capítulo, Kardec bate tanto nisso, que a sua intenção seja para o bem, que a sua intenção seja dar comunicações para levar lenitivo às pessoas, seja ter uma mensagem iluminativa que vai servir para você refletir. Então a gente trabalhando bem a todo momento, é no nosso dia a dia, quando a gente trata bem as pessoas, quando a gente respira fundo ao ouvir um rompante de agressividade, quando alguém fala uma injúria, uma calúnia ao nosso respeito e a gente se cala. Nem sempre a gente se cala, né? Às vezes a gente responde na lata. Eu mesma passei cá entre nós por uma situação dessa há alguns dias. A gente tenta e na hora H a gente ainda não consegue, mas o esforço vai fazer a gente chegar nesse patamar. Então, mesmo esses médios, falando especificamente da psicografia, né? Esses médios que são muito mais intuitivos, que têm a ideia do espírito comunicante revestida pelas impressões dele mesmo, se a mensagem tem um teor elevado moral, valeu a pena. E ele não deixa de ser produtivo por isso. Ele não é produtivo pelo grau menos anímico da sua mensagem, de que sua mensagem é portadora. Ele é improdutivo quando a sua mensagem não tem essencialmente valor moral. Então, mesmo que seja dele ou de outro, vale sempre a pena, né? Então, é interessante isso para que a gente se sinta encorajado e não deixar nunca de estudar. Divaldo Franco diz que quando ele estava no começo da seara, Viana de Carvalho apareceu para ele, né? E disse para ele começar a ler o Livro dos Espíritos. Aí ele, pouco tempo, já li. Leia de novo. Mas de novo eu acabei de ler. Leia, estude. Aí ele foi, estudou questão por questão. Já acabei. Reinicie. Fez a primeira pergunta a respeito dos prolegômenos, né? Ele conta essa história até de uma forma jocosa, que ele não sabia o que era prolegômenos, compra um dicionário, o dicionário que ele comprou não tinha essa palavra, ele foi pesquisar e ele diz que até hoje, no auge dos seus 91 anos, 91 não foi, André? Ele continua estudando a codificação. Chico Xavier, a mesma coisa. Estudou a codificação e as leis de Jesus até o fim. E eu vejo que às vezes nós na doutrina espírita nos esquecemos inclusive do Velho e do Novo Testamento. A base das leis morais da doutrina espírita é o Evangelho de Jesus.
Nós somos a revivescência do cristianismo primitivo. Não houveram médiuns mais extraordinários do que os apóstolos do Cristo. Então, nós estamos tentando repetir, ainda claudicantes, ainda de uma forma imperfeita, o que esses grandes homens fizeram, né? Então, terminar de estudar nunca. A perfeição, mesmo para os espíritos puros, há diferentes escalas de pureza entre os espíritos puros. Então, a perfeição, ela é quase inalcançável. A gente sempre vai ter para onde a gente se desenvolver. Nesse sentido, nessa complemento dessa história, muita gente acredita que tenha sido Joana, mas não foi. Foi a Viana de Carvalho que estimulou de Valdo ao estudo, porque ele disse normalmente que você já é médico, agora é necessário que você seja espírita. Ou seja, esse estudo que deve acompanhar o próprio fenômeno para dar o tom efetivo de um seguidor, né, da doutrina fiel à proposta desse cristianismo medieval. E num dos vídeos que nós publicamos no grupo, Divaldo faz uma consideração acerca de uma pergunta que é muito comum ainda hoje, de pessoas que chegam com a mediunidade inflamada, recém-desbordada e que, por força de algumas questões, perturba-se. E então desejam essas pessoas que essa mediunidade seja retirada, extirpada. E nesse sentido, Divaldo diz de maneira muito clara que isso não é possível, ou seja, não está à disposição de quem quer que seja arbitrar acerca dessa questão, fazendo com que em uma ela surja e em outra ela desapareça. E aí, complementando um pouquinho também essa questão que você abordou há pouco, parte da lei da suspensão da mediunidade. Perfeito. E assim, sempre buscar o outro. Nós não estamos aqui por acaso, né? Nós estamos nesse planeta vivendo em sociedade. A lei de sociedade é uma lei e há um motivo. Nós não vivemos sozinhos. Nós aprendemos uns com os outros. O outro nos mostra aquilo que a gente tem que melhorar em si. Eu gosto sempre de lembrar, né? Falando primeiro a mim mesma, que não há pessoas difíceis. Difíceis somos nós que ainda conseguimos nos desestruturar por uma ação externa. O que deve nos conduzir somos quem nós somos interiormente. Então nós temos que alcançar um patamar de pacificação tal que nada que seja exterior consiga nos perturbar. E na mediunidade nós vemos isso de uma forma muito patente. Tem uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano é no capítulo de Servir a Deus e a Mamon, de Lacordaire. Lacordaire vai dizer: não se enganem, nós só evoluímos juntos, encarnados e desencarnados. Esse intercâmbio mediúnico não é pelo fenômeno, já foi. Logo no início do Espiritismo, o fenômeno foi o que aguçou a curiosidade das pessoas, para que elas conseguissem despertar para essa vida espiritual que continua e que estua. Mas hoje, nós não buscamos mais o fenômeno, nós buscamos penetrar naquilo que é essencial do mundo espiritual. Então, a comunicação e o intercâmbio mediúnico, ela deve ser sempre valorizada pelo teor da mensagem que ela profere, pela experiência que nos transforma. Nós estamos nesse intercâmbio para que possamos evoluir juntos. Somos os portadores dessa mensagem. Chico costumava se auto-intitular carteiro, né? Eu só sou um carteiro que entrega as cartas no mensageiro para quem vai receber, né? Para o destinatário. Mas nesse serviço de entrega de cartas, que eu também concordo com ele, a gente também pode usufruir. A gente pode participar dessa entrega, dessa mensagem e também beber nessa fonte. Então que a gente utilize, né, a mediunidade, ostensiva ou não, para que a gente possa construir esse mundo íntimo. Talvez o provador, você amar, você trouxe essas coisas, esses problemas. E eu acredito ser profissão. Eu não vejo, na verdade, esse debate sobre a função do médico, quer dizer, uma função social. Isso. Certo? E eu quero muito, a gente conversa muito sobre a mediunidade, mas a função social da mediunidade, eu queria ser próximo um pouco. Veja só. Primeiro que o médium, para a sociedade materialista, ele é um dito paranormal. Então, ele primeiro
no começo do seu exercício, ele precisa vencer essa barreira. Provar para um materialista que um fenômeno paranormal é natural, como nós que somos espíritas acreditamos, é algo quase impossível. Porque como ele acredita só naquilo que os seus olhos conseguem ver, e como ele acredita que tudo se acaba com a morte, ele acha que isso é um fenômeno extraordinário. Então eu acho que esse é o primeiro grande desafio. Através dessas comunicações mediúnicas, nós conseguimos mostrar que a vida continua. É como se nós abolíssemos a diferença que há entre os mundos, o mundo das causas, o mundo espiritual e o mundo dos efeitos, em que esses efeitos se desdobram, que é o mundo físico. Através dessas comunicações nós quebramos essas barreiras, nós fazemos com que essas aparentes fronteiras se quebrassem. E a partir disso, nós podemos, por exemplo, devolver a credulidade a uma pessoa que se esqueceu. Eu me lembro que Chico Xavier contou uma história certa vez de um avô, e esse avô perdeu um neto. E a partir dessa perda desse neto, ele não acreditava na reencarnação, ele experimentou uma desestruturação em família. E ele acabou se apartando, se fechando por causa dessa perda. Ele não queria mais se afeiçoar a ninguém, acreditando que por algum motivo superior a ele, aquela vida poderia ser extinta e ele sentiria essa falta, essa mágoa. Ele recebe a carta psicografada do seu neto numa dessas sessões. E aí o neto, ainda com aquele, digamos assim, linguajar pueril, né? Falando de uma forma assim muito própria da que as pessoas conviveram com ele, dizendo que estava bem, que estava aprendendo a ler, que já tinha sido encaminhado, tinha reencontrado com a vovó e coisa e tal. E aquilo de certa forma enterneceu o coração daquele homem e ele passou a repensar os seus vínculos. Veja, alguém que aparentemente olhasse, mas é só uma carta. O médium pode ter dado uma comunicação anímica. Alguém pode ter soprado no ouvido dele que aquele homem perdeu o seu neto e aí ele escreveu meia dúzia de bobagens como se fosse uma criança para enganar. Mas isso não é o importante. O importante foi o significado que aquilo teve para aquele homem. E a carta, que foi um mero instrumento da reforma que ocorreu dentro dele, da grande mudança. Então, acho que esse é o papel da mediunidade. A mudança que ela pode provocar em nós, na sociedade, seja reforçando esses conhecimentos de que a vida continua, para que a gente possa repensar valores, não viver só para a prodigalidade, né, das sensações, utilizar as coisas do mundo para que a gente possa crescer e reforçar esses laços. André quer falar? De agradecimento, vou colocar minha saia justa. Você tem até 1 minuto para sintetizar tudo aquilo que você disse hoje. Pronto, essa é a saia justa. Sintetizando, o melhor amigo de todo médium sempre vai ser a disciplina. E o segundo melhor amigo desse médium vai ser a vontade de querer auxiliar. Nós podemos auxiliar de qualquer forma. A forma, quem vai dizer é Deus. Se nós formos médiuns, a gente já tem essa faculdade latente. No momento certo, ela vai eclodir, a gente vai sentir os sinais. E nesse momento a gente tem que procurar aqueles que possam nos ajudar. Mas servir a Jesus, todos nós podemos. Se ainda não servimos, vamos apurar o nosso coração, aproximar o nosso coração dele, porque a espiritualidade está precisando de trabalhadores. E nós também estamos precisando evoluir. Então, acho que é um bom pacto para ambos os lados, né? Uma boa parceria. Agradeço a todos. Então, Paty.